Fala, chegando. gente, estamos de volta. Boa tarde, muito bom estar aqui. Teve gente feliz ontem, né? Torceram direitinho e a gente já está com o Brasil um pouquinho mais feliz, com esperança. Será que é isso? Verdade. Coloca a sua esperança em Jesus, não é outra coisa. Né? Porque algumas falsas esperanças vêm, não é querer ser, como o povo diz, né? Torcer contra nem nada, mas vamos focar. Não, mas foi no que bonitinho, realmente tá tudo precisa, certo, né? tá tudo certo. Tá tudo certo, é mesmo. Sejam bem-vindos, meus amores. Estamos começando ao vivo o seu Entre Família. Estaremos juntos até as 4 da tarde. Você Verdade. tem dificuldade de se desfazer de roupas, objetos ou lembranças? Hoje nós vamos descobrir por que desapegar pode ser um ato de amor por você, pela sua família e por quem precisa de ajuda. É verdade, hein? Nós vamos conversar com uma design afetiva, que é a Patrícia, e ela vai falar pra gente sobre essa organização, desapego e os impactos que esse excesso de objetos aí na nossa casa pode causar nas relações também, até ansiedade, algumas coisas. Pode ser isso mesmo? E agora? Vamos descobrir. Você também vai conhecer a história inspiradora da Onaíra Moura e da filha Lilian Moura, uma família que transformou solidariedade em um legado passado de geração em geração. E ainda vamos mostrar também como a ADRA tem levantado ou levado esperança a corações de quem precisa mais, e tudo isso hoje à tarde aqui no nosso Entre Família. Sim, ali a família muito querida que vai compartilhar O a neto história. Lucas, né? Isso. Também, né? É verdade. O neto também, isso mesmo, o Lucas veio com a gente aí, ó. E no Armarinho da Arte, nós vamos aprender a fazer um lindo protetor de sofá. O Entre Família só está começando. Aquela pausa bem rapidinha e nós já estamos de volta. Até já. Estamos de volta no seu Entre Família, ao vivo, bem bonitinhos por aqui, para ficarmos juntinhos esse pedaço da tarde, hoje falando sobre como está o nosso coração. É um coração solidário? É um coração que doa? É um coração que se entrega? Não somente do ponto de vista das palavras, do sentimento, das emoções, das intenções, mas na prática. Queremos saber, conversar sobre esse assunto hoje: generosidade, bondade, sentimentos, preocupação com o próximo, ver o que nós temos de sobra, o que outros têm de tanta falta. Vamos conversar sobre isso no programa de hoje, né, Milanelli? Com certeza, e hoje assim, sabe aquela campanha que vez ou outra você vê um cantinho ali no condomínio ou na igreja, campanha do agasalho. Você já participou, ou chega no final do ano também você faz algumas doações. A pergunta que a gente quer que você participe aqui respondendo: com que frequência você separa roupas para doar ao próximo? Você tem esse hábito? Você e a sua família? Como é que funciona aí na sua casa? Reparte a sua experiência com a gente. E tá aqui já o QR Code, você pode apontar desse ladinho da tela, não, é aqui, ó, desse lado. A gente sempre brinca aqui para achar o caminho. Esse lado aqui embaixo da tela, você tá aí, pode apontar o QR Code, você já entra no nosso WhatsApp. Agora, se você quer o número, você já sabe, mas eu repito aqui para você, é o 1298-315-0249, e você já manda aí a sua interação. Nós queremos ver como é que está aí o seu coração solidário da sua família. Será que você está passando de geração em geração esses valores para os seus filhos? Ou você é da turma do apego? Olha, não, eu tenho que guardar. Tem uma avareza aí no coração, um egoísmo. Será que você está pensando alguma coisa sobre isso nessa tarde? Então a gente vai mexer um pouco com a sua cabeça, mas com o seu coração também. Verdade, até para a gente entender, pastor Darleide, você de casa, até que ponto esse apego a algumas coisas talvez de algo sentimental, ou talvez, não, eu quero porque é meu e não vou repartir com ninguém. Vamos entender um pouquinho toda essa realidade aí, e até mesmo a gente vai entender agora, conversando com a Patrícia Sattler, ela que é designer afetiva e designer organizer. Legal, né? Olha aí, você tendo essa consulta grátis aqui no Entre Família, que legal, hein? Patrícia, tá por aqui já? Chega para cá para a gente conversar. Boa tarde, tudo bem com você, Patrícia? Boa tarde, tudo bem comigo e com vocês? Graças a Deus, tudo jóia também. E vamos falar desse assunto, Patrícia, que eu acredito que é um assunto lá em casa. Deixa eu falar, lá em casa já gerou alguns conflitinhos, porque eu
tinha um apego em guardar algumas coisas ali. Sabe aquela ideia de guardar um parafuso, guardar sei lá, um pedacinho de madeira, guardar um negocinho? Não, porque eu posso usar, daqui a pouco eu vou precisar para uma coisa aqui, outra ali. Quebrou, por exemplo, um liquidificador. Não, vou guardar esse motorzinho aqui porque vai que pode ser útil depois para outra coisa. E nessa, a gente vai acumulando algumas coisas, aí aquela despensa, ou quem sabe o quarto de visita, e vai ficando cheio de algumas coisas ali que a gente não usa. Ou até mesmo comprou um aparelho de som novo, mas aquele velhinho, não quero me desfazer não. Não usa, não se desfaz dele e aí fica acumulando, juntando poeira, aí gera conflitos dentro de casa, né? Você trabalha dentro dessa área ajudando a resolver essas questões de espaços aí, alguns apegos também. Fala pra gente um pouco dessa sua função e como que você tem ajudado as famílias. É uma questão cultural, né? Eu já lembro da minha avó falando assim, olha, quem guarda tem. Uhum. Tudo tem que ter um equilíbrio, né? Então, não é tanto assim. Não precisa guardar tudo também. Sim, a questão da organização e a questão do apego faz parte da sanidade mental mesmo da pessoa, né? Porque, e também em relação ao tempo, hoje a gente é tão corrido, sempre, é muito bom você encontrar as coisas que você está procurando com facilidade também, não é? Então, manter a casa organizada, o escritório organizado, uma vivência uma experiência muito boa. E é isso que eu faço na casa das pessoas. Que legal. Agora, até para a gente entender um pouco dessa organização e o que vai na mente de muitas pessoas nesse pensamento, que acredito que você já deve ter chegado em alguma casa ali para poder trazer esse ajuste, para deixar tudo mais à mão, deixar tudo em ordem ali. Algumas pessoas, não, isso daqui eu não vou desapegar não, porque isso aqui tem memória de não sei o quê. Isso, não, vamos tirar isso. Não, mas isso também não. Aí quando você vai ver, a pessoa não quer desapegar de nada, mas quer que você dê um jeito, né? O que faz as pessoas terem tanto esse apego por algumas coisas que nem usam? Primeiro vem a memória afetiva mesmo, né? Aquele quadro que ganhou da tia, aquela xícara da avó que quebrou a asinha, que é realmente o apego. Tem vários aspectos. O apego afetivo, daí o nome da minha atividade, que é o designer afetivo. Uhum. Quando a gente realmente encontra um meio termo, um combinado, uma coisa assim Bom, é afetivo, mas tem utilidade. É bem difícil, é uma entrevista bem difícil, que é a primeira, mas depois que a gente enfrenta, conversa e vê a utilidade daquilo e o uso daquilo. A pergunta você já usa isso dentro de um ano, pelo menos? Não. Então, no princípio é mais difícil o desapego, mas depois que o processo começa, aí fica mais tranquilo, porque a pessoa entende que aquilo já não é mais útil na vida, não é? Então, um dos passos seria isso, trazer para a pessoa entender o que seria uma coleção, algo de lembrança de alguém, e o que seria tralha, né? Porque às vezes é o que você falou, a gente está só acumulando tralhas. Isso daqui tem lembrança do quê? Não é nada, é só porque eu quero guardar. Então, isso é tralha, vamos deixar de lado, ou doar, né? Porque esse exemplo, como eu comentei, um aparelho de som que já não usa mais, está bonzinho, mas aí você pode doar para outra pessoa, né? E a gente pode trazer isso também, questão de roupas ou tantas outras coisas. A gente só precisa fazer uma diferença, assim, rapidamente, de que há algo que pode ser identificado como um transtorno, como no caso dos acumuladores. Noutras situações, são pessoas que têm uma personalidade mais afetuosa, que se apega a objetos, a memórias, porque eles são realmente muito caras. Então, precisa ter um olhar do que é que está acontecendo. É um acumulador, do ponto de vista de ser identificado enquanto transtorno, ou é alguém que guarda porque
que têm relações muito afetivas e profundas com algum objeto. E aí a gente precisa ter muito cuidado, por isso que eu fiz essa pausa, porque a gente precisa ter muito cuidado para não chamar de tralha o que para o outro tem um significado muito pertencente. Sempre, Ainda mais sempre. quando for também uma situação mais relacionado a aspectos financeiros, a aspectos de cuidados. Você, Abinal, começou a falar sobre, sei lá, um motor que sobrou de um liquidificador. Em toda casa tem-se uma despensa, ou é bom quando tem uma despensa, um lugar de guardar essas coisas, porque, de fato, em algum momento pode ser necessário, principalmente de um homem, que tem esse cuidado e que sabe fazer coisas em casa, que sabe que aquilo pode ser reutilizado, né? Então, de que lugar nós estamos falando? De coisas, entre aspas, de tralhas, de quem é esse indivíduo que guarda tantas coisas, qual é a história delas. Senão a gente vai olhar, não, para mim isso é tralha, mas para o outro não é, né? É verdade, verdade. E E até... é isso que faz em conjunto. A gente faz em conjunto. Eu chego na casa da pessoa e levo esse questionamento. O que é isso aqui? E vamos setorizar isso. Isso pode servir para alguém. Então, e a mesma despensa ou um quarto que você tem para acumular coisas, acaba sendo acumular. Você tem que ter a consciência de se aquilo vai ser útil mesmo ou se você está pegado com aquilo, né? O caso do acumulador é muito, muito sério, é um transtorno mesmo. Eu já lidei com isso nos Estados Unidos, inclusive. Mas é diferente. Foi bem abordado o tema porque tem uma diferença muito grande, sim. Agora, uma regra, para a gente até fechar aqui, eu fiquei sabendo de uma regra prática, aquela regra do ano, né? De um ano. A gente pode aplicar em que área e que regra é essa, como funciona a regra do ano? Não sendo uma coisa de estação, por exemplo, roupas de estações, né? No inverno você não vai usar roupa no verão e tal. Mas realmente, se você não usa com propriedade alguma coisa e nem vê futuro ao ser usado no futuro, é uma coisa que você não vai usar, então dá destino para aquilo, não é? E pode ser útil para outra pessoa. Então, assim, tem que ter muito cuidado para saber o que é útil e o que não é, né? Verdade. É o primeiro passo, saber da utilidade mesmo, real, Ótimo, daquele verdade. objeto. Então é revisitar esses espaços de vez em quando para ver o que realmente espaços que eu digo pode ser guarda-roupa, pode ser aquela gaveta ali onde você só vai entulhando algumas coisas e não sabe nem o que tem lá dentro, né? Às vezes aquele armário cheio de potes e você não sabe nem, tem alguns que você não usa, está só ocupando espaço, entre outras situações aí também, né? Então de vez em quando revisitar esses espaços, ver, opa, isso daqui faz muito tempo que eu não uso, então posso já doar ou fazer outras... Sim, e de preferência com um profissional da área mesmo, porque é muito difícil você fazer isso sozinha, sabe? Então, assim, para manutenção tudo bem, mas tendo um profissional da área para te assessorar naquele momento, até mesmo para o desapego, para a história, contar a história do outro e ver o que pode fazer, porque pode ressignificar aquele objeto, né? Verdade. Alguma coisa que pode virar uma escultura, uma xícara, igual eu falei, com uma asinha quebrada, pode virar um adorno, colocar uma planta, já que se traz tanta história assim, porque um objeto não existe só por ele mesmo, né? Quando você imprime uma história no objeto, é que ele realmente existe como peça afetiva. Verdade. E até usar, né, a reciclagem para isso também, reciclar, reutilizar Exato. algumas coisas. Patrícia, muito obrigado, viu? Direto de Portugal, Eu participando que com a gente agradeço. por aqui. Deus continue te abençoando, tá? Obrigado. Amém, todos vocês. Obrigado. Obrigada. Interações agora, para ver se o pessoal de casa já está respondendo aí a pergunta do dia, pastor e Darley. Marcela Farias, já falando com a gente aqui. Costumo separar roupas para doação 2 vezes por ano, geralmente quando faço uma organização mais completa do guarda-roupa. Aproveito a troca de estação para avaliar o que realmente uso e o que ficou parado por muito tempo. Sempre encontro peças em bom estado que não fazem mais sentido para mim.
mas que podem ser úteis para outras pessoas. Acho importante esse hábito porque evita desperdício e ainda ajuda famílias que precisam. Sempre que possível, entrego as roupas diretamente para instituições ou campanhas na minha cidade. Parabéns, Marcela. Essa é a ideia da gente desenvolver esse coração solidário, essa vida que é útil não só para a sua família, mas que isso presenteia com vida, com apoio, com custos que outras famílias não podem estar arcando e distribuir essa herança de pensamento para os filhos, Darlene. Eu acho que era de todas as coisas de uma casa, como a nossa família pode abençoar outras famílias. E a gente pensar de uma forma intencional, a Isso. considerar essa busca em casa das suas coisas, dos seus pertences, de forma intencional, o que pode ser para outro e que não é mais tão necessário para mim. Ainda que, se nós caminharmos mais na consideração de que devamos estar levando em conta se o amor está atuando, eu muitas vezes vou ser levada por amor a dividir até mesmo o que para mim ainda tem o seu lugar e a sua importância. Para a gente sair daquele lugar de dar o que não serve, dar o que muitas vezes não presta. Então a Marcela, quando ela procura, ela está procurando algo que é bom, algo que é útil, mas que para ela não está fazendo sentido. Mas ela divide. Então esse é o caminho. O que está nos movendo é um amor? O que está me movendo é a percepção de que tem outro carecendo, enquanto para mim está sobrando? Olhar para o que eu tenho, olhar para as minhas gavetas, meus armários, minha conta bancária, tem algo meu que eu posso solidariamente, em nome do amor que me move a compartilhar as coisas que eu tenho de verdade? Essa é a reflexão principal que fica para a gente, né? Verdade. Com certeza é o jeito que a gente deve imprimir no coração, na vida dos filhos, e é parte de uma educação consciente. Educar desse jeito, você está fazendo com que pessoas cresçam entendendo que eles têm um lugar na vida de outros. E acho que é essa interação que faz a diferença na nossa vida. E eu queria falar com você aí que continua crendo e vivendo com a Novo Tempo aquilo que a gente tem feito aqui durante anos. Esses anos todos que a Novo Tempo realiza o que faz todos os dias, que é levar até a sua casa esse pedacinho de amor, de consciência, de respostas, de buscas àquilo que você está desenvolvendo com a família, é justamente através de um projeto de vida que os anjos da esperança abraçam. E o que são esses anjos, pastor? São gente que colocou no coração que podem ser um instrumento de Deus, como um missionário ativo, uma missionária que através de doações feitas a essa rede de televisão, web, rádio, essa rede de comunicação que leva no coração o seu DNA de existência, é fazer com que o Evangelho chegue e traga esperança para as famílias. Se você deseja ser um anjo da esperança, está aqui o nosso contato e o Pix diretamente para que você possa fazer a sua doação que está aí no seu coração. Aquilo que Deus propor para você, ajudar com que essa missão continue. Essa Missão TV, essa TV Missão, é isso aqui que a gente faz todos os dias e você pode, com o seu recurso, com aquilo que está no seu coração, contribuir para que essa missão continue. anjos@novotempo.com é o nosso Pix aqui da Rede Novo Tempo, tá bom? Você pode ser um doador de esperança através desse gesto, compartilhando com outros aquilo que são os recursos que Deus está colocando na sua vida aí também. Tá bom? Deus te abençoe. Amém. E olha só, daqui a pouquinho depois do intervalo, você vai conhecer a história inspiradora da Onaira, da Onaira e também da sua filha Lilian, do neto Lucas, uma família que transformou a solidariedade em um legado passado de geração em geração. Você vai acompanhar isso e muito mais daqui a pouquinho depois do intervalo. Até já. Estamos de volta aqui, gente. Olha aí, esperando muita coisa de histórias, Abinal. Você gosta de histórias? Rapaz, eu gosto demais, viu? Ouvir histórias, causos, né? E pessoal de casa tem histórias para contar pra gente também, tem não, Darleide? Tem sim. E nós vamos conhecer essa história daqui a pouquinho, mas vamos relembrar a pergunta do dia? Vamos. E essa coisa aqui que eu gostaria de lembrar. Minha mãe foi 20 anos diretora
da ASA, Assistência Social Adventista da nossa igreja. Que legal. E eu, quando fui ao funeral dela, ao lado uma pessoa não saía, enquanto todo mundo não ia embora, a pessoa ficava do meu lado. E ela falou assim, ó, tá vendo a roupinha que eu estou vestindo agora? E tal, tua mãe me deu. Uau. Aí aquilo me encheu o coração de um jeito, gente, que eu não esqueço as ações de vida que a gente aprende com familiares. Será que você tem esse hábito aí? A pergunta do dia é sobre isso. Com que frequência você e a sua família têm uma história de solidariedade? Você realmente separa coisas para doar, seja roupas ou outros utensílios, e você faz isso com que frequência? É um hábito familiar? É a nossa pergunta de hoje. Reparte aí com a gente a sua história. Muito bem, por falar em família e história de compartilhar, fazer bem ao outro, eu vou receber aqui a Onaira, a Lília e o Lucas. É uma família, é a mãe, a filha e o neto. Eu os conheço há cerca de 20 anos. E o Lucas, inclusive, era bebê, sei lá, bebezinho. E eles já trabalhavam com solidariedade, com amor, o cuidado ao próximo, né, Onaira? Seu nome é famoso para muita gente que é ajudado por você, com esse carinho que a igreja também oferece. Fica aqui, ó. Pode sentar essa cadeira. Bem-vinda, Lília, tudo bom? E você, Lucas, é de você que eu falava, que vi bebezão. Senta aqui comigo do ladinho, olha só. Onaira, quando começa essa história de pensar no outro? Foi a igreja, foi o evangelho que te levou? Já era de você, da sua natureza? Como que é essa história de solidariedade? Não estava na igreja ainda. Eu sempre fui cristã, mas não de outra denominação. E fui convidada, eu e meu marido, a participar de um trabalho da Cruz Vermelha. Aí eu iniciei e gostei. Até hoje. E como que isso foi se desenrolando na sua vida? Até passar de geração em geração, porque todos hoje são envolvidos com isso, né? Como é que chega a você? É de assistir a sua mãe fazendo? Eu acho que foi algo muito natural. Então, como ela falou, quando a gente ficou pensando em quando começou, a gente não consegue lembrar. Mas foi muito natural. Então, ela ia, eu ia, acompanhava. Então, muito pequena, acompanhando ela em todos os eventos. Depois, os meus filhos vieram também e foram acompanhando. Então, acho que foi, não dá para explicar quando, mas assim, é aquele amor que você falou que vai envolvendo e a gente não consegue explicar. Que lindo. E sua versão, Lucas? Bem, acho que a igreja teve um grande envolvimento, sim, teve uma grande influência, assim. Desde pequeno eu sempre fui adventista de berço e sempre acompanhava meus pais, meus avós, meus tios, também sempre envolvidos com ajudar o próximo, junto com a ASA também. Então, como minha mãe disse, acho que foi algo natural, acho que foi algo que se foi tornando meio que no dia a dia. Você está com que idade? 27. E nessa sua memória como cristão, como quem cresceu nesse ambiente, o que para você é mais significativo? Acho que traz uma gratificação ver as pessoas que a gente ajuda, ver um sorriso, um muito obrigado, mesmo que seja algo simples, algo que no coração dá aquele quentinho, aquele agrado no coração. Acho que é isso que vem mais, acaba sendo mais animador continuar fazendo isso. Isso fortalece, até pergunto para o pastor Nelson, que está ali no cantinho, com o Abinal, para considerar o que diferença faz no fortalecimento da fé dos nossos filhos, envolvê-los nisso que é de doar, de entregar. Qual é o lugar dessa experiência do ponto de vista do fortalecimento da fé? Darleide, se existisse algo na academia da fé para trazer tonificação para os músculos espirituais, é esse amor ao próximo. Tem um livro de uma escritora muito conhecida dentro do Adventismo, Ellen White, é o livro Beneficência Social. E ali esse livro é um livro de cabeceira do meu ministério, esse Ciência do Bom Viver, também o Beneficência Social, e um outro que é Serviço Cristão. Todos eles levam naquilo que é a sua intenção, a gente viver um cristianismo prático. Então, o que é o encarnar mesmo das realidades do Evangelho? É quando eu enxergo a outra pessoa, quando o Evangelho é o chamado a ver o outro. E nada testa a nossa fé de maneira tão clara é quando a gente para ver as necessidades que existem ao nosso redor. Quando você vive uma vida muito concentrada no eu,
Isso leva ao egoísmo, ao orgulho, a esse senso de avareza, de posse. E a gente acha que a riqueza está ali, o nosso sentido para a vida, e isso vai desumanizando a gente. E uma maneira muito linda, Darleide, de humanizar de verdade. O que é esse humanizar? É fazer sentir como Deus nos criou. Humanos como somos, a gente pertence à mesma família. Não é porque eu nasci com um pouco mais de condições que o outro que não tem tantas condições materiais assim, é menos do que eu. Essa pessoa é tão valorizada por Deus como eu também sou, e Ele me usa como um instrumento de bênção na vida dessa outra pessoa. Às vezes a pobreza é um dos grandes testes de Deus para todos nós, para ver se a gente consegue enxergar o outro. Sabe, daquela maneira da gente ver Jesus em todas as pessoas, sabendo que a gente pode levar isso. Para mim, acho que é o grande chamado do Evangelho, a gente ser efetivamente alguém que abençoe outras pessoas. E é o que Deus diz, né? Quando fizerdes a um desses meus pequeninos, a mim me fizeste. Vocês Bem estão lembrado. fazendo, né? E outro verso que eu acho interessante também, é Provérbios 19:17, que diz: quem se compadece do pobre empresta ao Senhor, que lhe restituirá o benefício. É interessante, né? Quando a gente faz sem querer nada em troca, Deus ele vai trazer para a gente bênçãos também, e não são bênçãos como muitos pensam, bênção financeira, em todas as áreas da nossa vida. A saúde que Ele nos dá, mais bens para compartilhar com outros também. Se a gente quer só para a gente, né, que proveito tem nisso? Como diz um outro texto, a quem muito foi dado, muito lhe será cobrado. verdade, Talvez alguns tenham tão pouco, porque muitos estão acumulando. E a gente pensa nos grandes e poderosos da terra, que de fato estão acumulando bastante. Temos recentemente a história de um homem que pela primeira vez acumulou trilhões. É algo assim assustador quanto de acúmulo financeiro possui, enquanto outros têm tão pouco. Aí nós pensamos, ele, mas e nós? Nós temos algo a compartilhar? Ô Naira, se você não tivesse a função que tem, você se vê fazendo isso no seu dia a dia? Ou seja, você faz, mesmo quando você não está atendendo às demandas do programa, do projeto chamado AS, Assistência Social, por exemplo? Sim, eu me vejo fazendo isso assim com os meus vizinhos mesmo, né? Eu e meu marido, a gente está acostumado já a fazer isso. Até tem um vizinho que meu marido está sempre preocupado com ele, por exemplo, quando tem reciclagem, ele chama para buscar onde meu marido trabalha. Então, é um trabalho assim que eu acho que está ajudando o próximo. Tem alguma história assim desses anos todos que você lembra assim, aquilo me marcou tanto, porque para mim foi tão simples, para o outro foi tão potente? Se eu tenho uma Sim, história? sim. Eu tenho uma história que acho que me marcou. É quando eu fui ajudar pela Cruz Vermelha na Santa Casa. A gente ajudava lá também a cuidar dos doentes, a ajudar a dar banho, ajudar a dar comida. E eu lembro uma vez que eu não conhecia quer dizer, eu vi ele lá, estava passando no corredor da Santa Casa, e ele disse assim, vem cá, foi essa pessoa que me ajudou, falando para outra pessoa, né? Eu olhei assim e falei, nossa, né? Eu não estou nem lembrando dele. Mas ele falou assim, você lembra? Eu falei, não. Ele disse, uma vez eu estava lá internado e eu não podia sair, e eu achei que o tratamento não estava sendo bom. E ninguém olhava para mim. E eu falei para você se foi chamar um médico. Aí eu falei, poxa, eu nem lembrava disso. Né? Bonitinho. Foi uma coisa assim que me marcou. Eu falei, nossa, eu achei que aquilo não estava sendo tão importante assim, né? Porque era só ajudar no banho, ou dar comida. Para mim aquilo não era muito. Um gesto tão simples e para o outro é uma resposta de Deus. É o céu se abrindo no cuidado de alguém que olhou, que se importou, né, Lilian? A gente está vendo ali algumas imagens, fotos, enfim, de atividades promovidas por vocês, pela assistência social, ali da Igreja Adventista do Sétimo Dia, no Jardim América, em Jacareí, em outras regiões, em outras localidades também, feito com muito carinho. Quem são essas pessoas aqui que estão sendo atendidas? São as que vocês atendem? De que maneira? É esporadicamente? Ou tem um calendário? É de vez em quando? Como que essas pessoas são atendidas pelo departamento?
essas pessoas, elas vêm até nós, às vezes algumas pessoas indicam, né? E aí nós fazemos uma visita, entendemos a necessidade dessa pessoa. Muitas vezes não é uma necessidade só de alimento, é uma necessidade espiritual também, uma necessidade de conversar e falar ali o que está acontecendo. Então, nós temos também assistente social que nos acompanha. Então, daí fazemos o cadastro dessa pessoa e continuamos atendendo até quando ela precisa. Né? E a gente continua depois com essa amizade até muitas vezes com a pessoa, às vezes ela acaba indo para a igreja. Então a gente continua fazendo esse acompanhamento até ela precisar. Que né? Até onde ela... Agora, enquanto vocês falavam, eu acho que a respeito de quando você ajuda, eu aprendo muito mais ajudando do que quando quando eles fazem, para mim é muito mais valioso do que o que eu faço. Eles nos ensinam muito mais. Então acho que isso é muito gratificante. Sem dúvida. E você, Lucas, qual o seu aprendizado nisso tudo? Acho que o aprendizado que dá para levar pro resto da vida é que nem sempre você vai estar numa posição superior que a outra pessoa. Somos sempre todos iguais. Às vezes você pode estar ajudando alguém, mas amanhã você pode estar precisando também. Então, é sempre ajudar o próximo sempre sem esperar algo de retorno, que no amanhã pode vir algo sem esperar. Então, acho que É uma reflexão uma profunda. reflexão que dá para se fazer em cima disso, de sempre estar ajudando sem esperar algum retorno em si. Eu não sei se carrega todo esse peso, mas lembro de um texto que diz: lança teu pão sobre as águas. Ainda que nós falemos que não há intenção ao fazê-lo, eu diria que de alguma forma e de forma profunda há uma intenção inicial de que o outro fique bem, de que o outro não sofra, de que o outro possa ser auxiliado naquele momento, naquilo que é a sua grande necessidade. E é muito bonito quando vocês fazem esse levantamento do que realmente precisa. Foi lá pedindo somente pão, mas é somente pão que precisa? Nós vamos levar uma assistente social, nós vamos levar uma palavra, nós vamos ancorá-la melhor para que ela possa se reerguer. E no sentido de lançar o pão sobre as águas, como o Lucas bem nos faz pensar, pode ser que amanhã eu precise. Pode ser que amanhã eu esteja no hospital me sentindo sozinha e alguém passe e me veja. Pode ser que amanhã eu perca meus bens. Nós acompanhamos recentemente no Rio Grande do Sul um estado inteiro afetado, pessoas ali que estavam com sua vida estável, no dia seguinte não estava mais. Então hoje é somente hoje. A maneira como nós lidamos com o que nos acontece hoje e nos acontece à volta pode dizer muito do que nós vamos esperar amanhã. Muito obrigada, viu, Lucas, por suas palavras. Obrigada, Onairo. Obrigada, Lilian. Que Deus abençoe a vocês. Que o nome de Deus continue sendo honrado na experiência de quem se põe a ser as mãos de Deus para ajudar alguém. Obrigada, viu? Pastor. Olha só, nós estamos aqui numa tarde solidária. Você acabou de ver aqui o testemunho dessa família que trabalha numa igreja local, nessa área específica de um ministério especial, assistência social adventista. Mas a igreja adventista tem, a nível de América do Sul, Brasil e de mundo, uma das instituições mais conhecidas de solidariedade, que é a ADRA. E eu recebo hoje à tarde aqui com a gente o pastor Jorge Martins. Ele é o coordenador de ADRA de todo o Rio Grande do Sul. Boa tarde, pastor Jorge. Muito boa tarde, pastor Nelson e aos colegas aí do estúdio. É um prazer muito grande estar nesse programa tão querido que é o Entre Família. Pastorzão, muito bom recebê-lo aqui. Lindo trabalho que vocês têm feito aí no Rio Grande do Sul, mas a ADRA também está em todo o território nacional. Explica para a gente, pastor, um pouquinho mais o que significa ADRA. O que seria essa agência? Só para o pessoal aí de casa ficar entendendo bem qual é essa ação. É verdade, pastor Nelson, está por todo o país e mais de uma centena de países, né? A ADRA está em mais de 110 países. Esse nome, ADRA, significa Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais. Ela é a organização humanitária da igreja, né? E a missão da ADRA é servir a humanidade para que todos possam chegar
a viver como Deus pensou, como Deus idealizou para cada uma dessas pessoas. Então, a ADRA trabalha para promover, né, a dignidade, a esperança e dar oportunidade de desenvolvimento para cada pessoa, né, que necessita de apoio, de ajuda, de auxílio da gente. Maravilha, pastor. E agora sim, quais são as principais atividades que atualmente estão sendo desenvolvidas? Talvez aí no Rio Grande do Sul ou também em outras partes do Brasil, que a gente pode dar agora publicidade através desse momento? Que ações pontuais estão sendo feitas aí em projetos que a gente pode conhecer da ADRA? Bom, a ADRA, ela desenvolve iniciativas, pastor, diferentes e em locais diferentes, né? De acordo com a necessidade de cada região. Aqui no Rio Grande do Sul, além da resposta de emergência, que é algo presente em todo o nosso país e em realidade em todo o mundo, porque a igreja começa a se organizar a partir desse tipo de necessidade e o programa foi evoluindo, o projeto foi evoluindo. Mas aqui no Rio Grande do Sul, nós podemos destacar projetos de segurança alimentar. Nós temos restaurante popular, restaurantes que atendem comunidades carentes, pessoas de baixa renda também. Nós temos a qualificação profissional, o fortalecimento de vínculos das famílias, das pessoas, né? A proteção de crianças, adolescentes e adultos também, pessoas em situação de rua, em situação de vulnerabilidade econômica. Aqui no Rio Grande do Sul, nós trabalhamos em diferentes áreas, em diferentes regiões do nosso estado. E nos últimos anos, a ADRA aqui no Rio Grande do Sul tem crescido muito. Hoje nós contamos com perto de 500 funcionários, são 488 funcionários efetivos aqui, mais voluntários, e atendemos uma média de 7.600 pessoas mês em diferentes projetos da ADRA. Pastor, será que alguém que está nos assistindo hoje, seja aí no Rio Grande do Sul ou também no Brasil todo, eu gostaria de participar? A pessoa pode ser voluntária, como é que ela pode agir para se envolver também com a ADRA? É possível isso? É possível sim, e a essência do trabalho humanitário é o voluntariado. Essa é uma das maiores forças da ADRA. A gente, como ADRA, treina, se prepara, se equipa para uma emergência, mas não pode dar conta de atender uma emergência sem o apoio dos voluntários. Pensando nisso, agora em agosto, de 14 a 16 de agosto, nós vamos ter um curso, uma capacitação para os nossos voluntários aqui, ensinando como trabalhar, operar a carreta de emergência da ADRA. Mas, além disso, a ASA, ela pode também ajudar e está ajudando. Nós temos grupos de empresas que muitas vezes se aproximam de nós e oferecem seus serviços, nos ajudam a qualificar e melhorar os nossos espaços de acolhimento de adulto, de acolhimento infantil, os nossos projetos comunitários se aproximam e participam com os seus talentos, com os seus dons, doando recursos, é algo muito importante também. Algumas pessoas, como foi falado nos blocos anteriores, né, já não necessitam mais de um freezer, de uma geladeira, e aí chamam a ADRA, muitas vezes nós fazemos o encaminhamento daquilo, ou podemos doar para algum núcleo que nós possuímos. Existem muitas maneiras, pastor Nelson, de poder estar ajudando, e todas são bem-vindas, né? Todas as formas de ajudar são bem-vindas, inclusive uma maneira de ajudar e que todo mundo pode ajudar e pode ajudar nesse momento é orando pela ADRA e pelos nossos colaboradores e pelos nossos projetos, né? Pastor, muito obrigado com a sua participação aqui pontual. Que Deus continue a fazer através das mãos, do coração desses voluntários e também dessa área que o senhor cuida. E em todo o Brasil e no mundo a gente continua contando com o amor e o desapego mesmo de muitas coisas materiais. Pastor, um abração aí, viu? Fica com Deus. Obrigado por estar com a gente nessa tarde. Muito obrigado a cada um dos amigos que nos assistiram.
Legal, obrigado, pastor. E a Adra, né? Ela está sempre envolvida em grandes projetos, como você acabou de acompanhar. Se quiser saber mais, o site da Adra já apareceu para você por aí também, para você ter mais acesso, ajudar e fazer com que essa ajuda humanitária continue alcançando mais pessoas. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, momento de arte por aqui no nosso armarinho da arte. Karina do Canto já está por ali para poder fazer uma almofada, né? É uma almofada ali para sofá, um negócio legal ali, viu? Só sei que é isso. Tá vendo aí, ó? Ó que bonitinho. Você vai aprender a fazer isso daí depois do intervalo. Até já. Vamos fazer artes? Karina do Canto já está por aqui. Pode rodar a vinheta. Minha amiga, E aí? como vai você? Muito bem, e você? Primeiro quero agradecer que eu recebi mimos muito fofos, muito cheirosos, que a produção disse, Karina, é você. E ela fez assim, um kit de coisas muito cheirosinhas para o meu aniversário. Obrigada, Muito viu? amor. Obrigada, Tô meu amor. feliz que tenha Obrigada. gostado, viu? Fiquei sim, gosto muito. Meu amor, o que nós vamos fazer hoje? É esse protetor Isso, de eu sofá, tenho isso? visto muito no Pinterest, na Aham. web e tal, quando a gente pesquisa e procura algumas ideias, que tem muito. E agora, para mim, o frio é esse aconchego em Aham. casa, cobertinha, almofada, tudo isso. Então, às vezes, a poltrona, o sofá tá meio assim, judiado, e a gente quer deixar bonitinho. Olha, isso aqui dá para fazer com uma fronha, dá para fazer com algum lençol que já está para trocar, você pega a parte que está melhor. Com camiseta, sabe aquelas cadeiras ou banquinhos de madeira que muitas vezes a gente tem em casa e agora tá frio e a gente fica meio desanimado? Você pode fazer uma almofadinha que vai gastar muito pouquinho, porque às vezes a gente até recicla alguma camiseta, alguma blusinha e fica mais quentinho no inverno. Verdade, amiga. Que legal, gostei. Então vamos lá, eu tô assim, há tempo tô pensando, eu tenho uma poltrona que eu gosto muito, mas já ela está bem assim, precisando de uma troca, Mas você né? tem um apego afetivo com Mas ela. eu tenho um apego com ela porque ela é bem grandona, Aham. assim. Então eu vou fazer um desse e depois te conto. Tá viu? bom, quero ver. Faz Bom, e posta. Isso mesmo. Aí a ideia é você pegar, como eu falei, de repente tem uma fronha que você já não tá gostando, ou até dá para reciclar duas fronhas, o lado que tá melhor de uma com o outro. A questão é a gente não gastar muito e poder deixar nossa casa mais bonitinha. Às vezes, também com o frio, é mais difícil lavar as mantas do sofá Verdade. e tudo isso, né? Mas ele pode ficar bem bonito, bem arrumadinho também. Como você gosta muito de gato, eu confesso que Ai. quando eu olhei, eu pensei, será que ela vai fazer uma caminha para o gato? Então, Podia ser também, o gato eu também, gosto que é coisa muito de fofinha. bicho. Assim, É. eu gosto muito de cachorro, de Eu sei. calopsita, de gato, de tudo. É sério? Calopsita? Já tive. É? Não calopsita, aquele outro australiano, assim. Mas já morreram, então preferi não, porque ter numa gaiola Apego, não gosto muito, é. um bichinho preso, É né? verdade. Mas você sabe uma coisa, que para quem tem cachorro e gato é muito bom, porque aí você consegue lavar mais vezes, né? O gato meu, assim, eu não tem cheiro nenhum, ele é super limpinho. Mas cachorrinho, às vezes, a gente não dá tanto banho no inverno, né? E por aí... Aí fica a dica também para proteger. Fica a dica, isso mesmo. Então, aqui eu cortei, né? 2 retalhinhos de 49, mais ou menos, vou te contar, esse que eu fiz aqui, de 35. Mas você pode fazer do tamanho da sua cadeira, da sua poltrona. Se você fizer mais compridinho, pode cobrir até o sofá, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou juntar, tá, as duas partes da estampa, que peguei essas florzinhas para combinar com essas listras ali. E aqui eu peguei um retalho de manta que eu tinha em casa. E ele é do tamanho, né, da nossa fronha aqui. Então, o que eu faço? Eu vou prender com esses pregadorzinhos ou com um alfinete. Alfinete às vezes fica mais difícil por conta do volume, tá? Mas eu te dou uma dica para você costurar pelo lado avesso. Então aí não vai travar o pezinho da máquina. Se você não tem máquina de costura, inclusive pode fazer, porque você pode fazer com os pontinhos na mão também, tá? Ah, então você sugere costurar aqui na parte do tecido, é isso? Isso, e aí ele já vai ficar recheio, Ok. né? Então vamos primeiro numa parte aqui, como eu já tenho o precinho aquele outro lá.
E eu vou colocar bem esticadinho e você costura. E aqui é bom para treinar a costura reta, né? Aqui cheguei nesse finzinho. Nesse caso, eu vou até ver se ele está bem certinho, tá? Porque pode ser que tenha mexido um pouco ali na manta, tá bom? E aí, eu já posso passar, então, nessa partezinha aqui, tá bom? Então, você abaixa um pouquinho com a mão. Por que eu faço isso? Porque aí, quando a gente vira, ele fica pronto. Já tá pronto dentro. Então, se eu fosse por enchimento, ele ia ficar uma almofada, não ia ficar assim, tipo um protetorzinho. Esse é o segredinho, né? Essa é a graça. E aqui eu corto novamente, lembrando que nessa partezinha aqui a gente tem que deixar, tá, um espaço para poder desvirar, né? Tá falando desse espaço aqui, Aqui, ó, entre a vou te mostrar. costura e a beirada do Aqui, tecido. você pode fazer assim. Ah, tá. Então, de repente, se tá com medo de esquecer, e eu muitas vezes estou correndo também, pode chegar a esquecer. Então, deixa assim, que aí você já sabe Que depois vai que passar depois pelo vai. avesso. Isso mesmo. Então, eu fui fazendo por partes, por quê? Porque como ele tem manta, ele pode ir girando, né? Então, quando a gente vai desvirar, ele tá tudo torto. E vai faltar enchimento em alguma parte. Então, aqui eu posso fazer aqui essa costurinha, tá? Sempre lembrando de dar uma olhada, que ele esteja pegando também o enchimento. E você vê que não tem segredo. É mais, assim, costura reta. Aqui eu vou de novo, vou fazer até essa marquinha que a gente fez para não esquecer. Até faço um arrematezinho ali para que não solte a linha. E aqui vou fazer mais uma costura. Arremato. E aqui já foi as nossas costuras. Então, o que eu faço agora? Lembra que sempre a gente corta o cantinho e eu até trouxe uma linha mais clara para você ver, tá? Que eu deixo um espaciozinho aqui, senão ele abre, vai ficar um buraquinho, né? Então, vai cortar ali para não ficar um acúmulo de pano, tá bom? E aqui a gente vê, se não tem alfinetes, nada e tal, vou virar. E eu posso colocar, fazer um bordadinho com uma linha de bordado até. Você pode colocar botãozinho. A gente até brincou um pouco, porque às vezes incomoda, né? Botão. A não ser que seja maior, se é para o sofá, pode ser um botão pequeno para deixar um arremate bonitinho. Remate, pode ser uma florzinha de crochê. Aí depende muito do gosto e do que a pessoa sabe fazer. De crochê, crochêzinho, né? Boa ideia. Ou fazer tipo uns botãozinhos de crochê também, fica bonito. Eu faria aqui esse tom pink. E aí você já dá um jeitinho nele, sem ter que depois incomodar, né? E aí você chega bem na ponta. O que eu fiz com esse aqui foi colar, tá? E eu tenho essa colinha aqui, que é cola de pano. E você... Karina, e quando for lavar, pode lavar com... Pode lavar com enchimento também. Inclusive, Ele não se lavar na deteriora, máquina. Não. Com o passo do tempo, lógico que como toda almofada, edredom, enfim, ele vai ficando mais baixinho, né? Vai perdendo densidade. Mas aí você faz uma outra froninha e tal.
e vai reciclando. Aqui, por que eu colo? Porque aí ele já fica, né? Essa colinha cola rápido. Porque se você fosse costurar por fora, iria dar diferença. Porque Sim. toda a outra costura foi por dentro, Mas né? você pode costurar também na mão, tá? Ah, Se quiser também, dar uns verdade. pontinhos, aí pode. Outra coisa que você pode fazer é como esse aqui, eu dividi em 3 partes, né? Então, você pode fazer mais ou menos do meio dessa almofadinha, vamos supor que faz no meio, tá? Um botãozinho ou uma amarradinho aí que a gente fez, tá? E eu peguei linha de bordar. Se você tem linha de crochê ou tem uma linha mais grossa, tá? Você também pode usar, né? Vamos ver se eu acho por aqui. Pode fazer um não ou não. Sabe o que eu gosto de ver você fazer? Não é nem assim, vou fazer. Talvez muitas pessoas como eu gostam de ver como faz. Como é que faz isso? Porque às vezes eu olho algo, até mesmo na loja, e penso, é tudo tão industrial e é máquina. Mas quando é você fazendo em casa, artesanalmente, olha essa arte, né? Sim, é assim é que muito faz. gostoso e passa um tempo, Leiga. né? Uma pessoa que não tem afinidade com a costura pensaria, não, basta fazer uma almofadinha, o saquinho e colocar o enchimento dentro. Não, faz toda a diferença costurar junto. É isso mesmo. Para você é a coisa mais simples, porque você é profissional, mas pra gente que não é da costura... eu gosto muito de ver também, e por isso que tá tão em alta hoje em dia tudo que é artesanal, né? Agora, sim, é um hobby... que está chique, porque quem faz cerâmica, quem faz costura, quem faz passar uma linha numa agulha sem óculos, isso é ótimo. Eu posso te ajudar. Mas olha só, gente. Ô, menina, só de memória, hein? Só de memória, porque não enxerguei nada, só vi uma linha passando aí. Você tá pondo do lado certo? Vai Sim, ficar não, o nó? pode deixar. Vai? Tá Pode bom. deixar. É engraçado porque quando a gente é mais novo, a gente acha que nunca vai envelhecer, né? E pensa, olha a minha avó. Dá risada da avó, mas esse dia chega, minha gente. E eu dou risada porque eu sempre ajudava a minha avó, né? Amava que ela me chamasse para as costuras e tal, só para passar a linha que seja. E minhas filhas hoje em dia também, né? Acham que nunca vai envelhecer. Que não vão precisar Se de óculos. soubessem. Não, mas elas usam. Se bem que as crianças já usam óculos. Elas já usam as duas, tadinha. Bom, e aí dá para você fazer o seu último. Tá vendo como ele fica diferente? Fica bonitinho. E dá até um jeitinho. Aquelas que são mais acostumadas a fazer costura, quilt e tal, também podem, quem sabe, né, fazer umas costurinhas. Mas eu acho que não sinto falta. Se a gente tiver um pedaço grande de tecido que pode cobrir um sofá e tem vários desses pontinhos, ele fica muito bonitinho. Você vê que dá uma diferença, dá um charme, né? E como a gente falou, se você quiser colocar um botãozinho ou uma aplicação assim de crochê até, né? Um fuxiquinho, enfim, isso vai muito do gosto da pessoa e você aproveita qualquer retalho de tecido que tiver por ali, deixa seu sofá ou sua poltroninha mais quentinho, mais gostoso, ou até para o cachorrinho e o gato também, que eu tenho visto que muita gente usa justamente para proteger o sofá quando vai embora e o gatinho e o cachorro ficam de donos de casa, né? E aí essa, então, é nossa froninha, Eu vou fazer para um banquinho de madeira que eu comprei. E acho que vai, até a gente pode colocar, se quiser, uma fitinha, né? Ou um restinho de tecido para amarrar e que ele não caia. Também pode ser. Então, fica uma dica assim, super gostosa, fácil de fazer e acho que todo mundo consegue. E como nós estávamos falando, né, sobre solidariedade, pode ser que não tenha para você, para a sua casa, a utilidade de algo assim, mas pensa na casa de alguém que talvez precise. Pense na casa de alguém que você sabe que tem um sofá, Deixar que tem mais uma poltrona, que tem quentinho, algo... né? Exatamente, alguém que está precisando de algum abraço prático, de alguma coisa assim que seja útil para ele também, viu? Para a criançada brincar, porque muitas vezes eles brincam no chão
Então, eu sempre tenho essa preocupação, né? Quando as meninas brincavam de casinha no chão, agora vejo o filho também no chão. Então, por aí, mãe fica meio preocupada. Às vezes, falei, nossa, coitado. Com tantas doenças respiratórias, né? No frio. Verdade. Então, meus amores, obrigada, viu, Karen? Eu que Deus abençoe agradeço, você e até amém. semana que vem com mais arte por aqui. Muito bem, vocês fazendo arte bonita aqui na tela da TV Novo Tempo. Isso é bom demais, né? A gente distrair a cabeça, a gente fazer essas artes manuais, porque ajudam a controlar até mesmo a ansiedade. Ansiedade que muitas vezes leva a alguns tipos de vício também, né, pastor? A ansiedade, às vezes alguns conflitos não bem resolvidos. E aí algumas pessoas partem para o uso de algumas substâncias que vão dar prazer. E a gente sabe que atividades manuais e tantas outras coisas, elas podem nos dar um prazer, mas muitos querem um prazer rápido, né? Esse mês de junho, eu creio que a Novo Tempo trouxe até você e o programa de hoje vai lembrar desse que é um curso que aqui do departamento de web nosso, aquilo que a Esperança, que é a nossa instrutora virtual, fortalecendo cada dia aquilo que pode ser para beneficiar você ou alguém próximo a você, alguém que você queira abençoar também, porque está vendo essa pessoa se desintegrando e desintegrando a família através de um vício, seja ele o alcoolismo, o uso de drogas, mas também gente que está viciada em apostas. Olha, um dos problemas seríssimos hoje, no meio da Copa do Mundo, incentivando as pessoas a apostarem um dinheiro que elas nem têm. Tem gente viciada em aposta, em compras, em redes sociais, em pornografia, e todo vício tem por trás aí uma falta, uma dor, alguma dificuldade. E nós estamos aí, Abinal, justamente incentivando que as pessoas num clique podem ser ajudadas. Olha, esse clique que pode salvar uma vida é hoje entender aí através do WhatsApp, que é o 12, está aí na sua tela, 12 é o 982000062 e você já digita aí, livre do vício. E no momento que você digita isso, você já tem acesso a esse curso gratuito, que também é o quê? Sigiloso, seja para ser ajudado ou para ajudar alguém. Busque aí a forma de abençoar alguém, livrando essa pessoa de algo que está machucando o coração. Sigiloso e personalizado, viu? É personalizado para você. Outra facilidade é o QR Code. Abre a câmera do seu celular, aproxima para esse código que está aparecendo. Tava ali, ó. Cadê? Põe o código de novo aí, cadê? Ah, sumiu o código. Aponta a câmera do seu celular para o código, vai colocar, deixa eu ver. Pronto, tá aí, voltou. Aqui, ó. Abre a câmera do celular, aproxima para o QR Code, aí vai direto lá para essa mensagem do nosso WhatsApp. Você tem acesso a esse material fantástico, de graça, tá bom? Vamos para o intervalo rapidinho, já tem a sua interação por aqui, tem aquela reflexão, o pastor Nelson Milanelli abrindo a palavra de Deus e trazendo essa reflexão para a gente. Até já. Olha, a gente volta por aqui no seu Entre Família, já caminhando para o finalzinho, mas calma, tem muita coisa ainda, inclusive a sua interação com a gente por aqui na tela do Entre Família da TV Novo Tempo. Você que mandou a sua mensagem vai acompanhar essa mensagem que chegou na nossa tela. Pois é, agora vamos puxar já essas mensagens? Vamos lá, quem chega por aqui, ó, é a Simone Freitas, de Brasília, Distrito Federal. Boa tarde, Darleide Abinal e pastor Milanelli. Boa tarde, amiga. Tema relevante que ajuda a entender como podemos atender às necessidades de outras pessoas, pensar na sustentabilidade e ainda organizar a casa. Costumo fazer essa tarefa de 4 em 4 meses, de acordo com pedidos na comunidade onde moro e também na minha igreja. Legal, 4 em 4 meses, Simone. Interessante. É um cronograma, né? Cronograma. E ela já, até um programa já deixa de cá, A língua enrolou hoje. A casa fica toda prontinha, sempre ajeitada, mas ela cultiva essa solidariedade, esse jeito, o coração voltado à necessidade de outros. Parabéns, né, amiga? Deus te abençoe. Muito bom. Vamos lá, mais uma.
A Rosane Borba, de Cachoeira do Sul. Paz e alegria ao trio mais animado da TV brasileira. Ô, benção. Estamos felizes por termos realizado ontem à tarde o Varal Solidário na Igreja Adventista do Sétimo Dia, no bairro Noêmia. Gratidão a Deus por ele nos usar para ajudar o nosso próximo. A ideia do Varal Solidário é muito legal, porque você põe disponível ali todas as peças e as pessoas podem escolher. Isso. Diferentemente de quando você põe no saco, numa sacola e diz, tó. Né? E aí o outro, tá, mas quando você tem a dignidade de escolher, ou quando você tem a liberdade de escolher, você dá um up na dignidade da pessoa. Aí vem uma dicasinha. Justamente filho de alguém que cresceu vendo a mãe fazer isso, não é peça que você vai jogar fora. Exato. É aquela coisa boa que ainda vai ser útil para outra pessoa. Não é lixo da sua casa que você dispensa para outras pessoas. É o sapato que ainda esteja em bom estado. Não é novo, mas é aquele que você ainda dá dignidade a quem está recebendo. Então, existe esse pensar de coração em alguém que vai se beneficiar. E quando você pode escolher, que é lindo, tinha o bazar lá na igreja, Darleide, e a minha mãe organizava junto com outras senhoras, é lindo ver a preocupação de tudo cheirosinho, lavado, bonitinho, e quem entra fala, pensaram em mim. Exato. Sabe, você não dá sua roupa, você devolve essa dignidade e isso deixa a pessoa que está fazendo em um estado de estar perto de Deus de um jeito diferente, porque aproxima o nosso jeito de ser gente. Eu É tô lindo lembrando isso. aqui de que a solidariedade, esse movimento de doar, de dar, de pensar no outro, não foi um partido, uma ideia, alguém, uma invenção humana. Deus, ele é assim. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, ele entregou o seu filho. Quando nós olhamos no tempo em que o povo de Israel era primariamente agrícola, né? Deus dizia, quando plantar, deixe as beiradas para o estrangeiro, deixe as beiradas para os que precisam, não colham o que está plantado ao redor da propriedade. Portanto, é algo que está inserido no amor, em ser ele assim, que transborda, que pensa no outro. Não é uma caridade para ser bom, é caridade porque flui de um amor que transborda. É o princípio do reino. O princípio do reino tem a ver com servir, que é a essência do próprio Deus. Exato. É esse o jeito de Deus. Alguém certa vez disse, doe até doer. Né? E é interessante esse doe até doer, doer em que sentido, né? Mas da gente não dar só aquilo que sobra, mas a gente se programar para poder doar para alguém, a gente fazer a diferença como se fosse para alguém de dentro da nossa casa. E a doação de Deus doeu, viu? A dele. Jesus morto na cruz. A doação de Deus doeu. É que tudo Vamos que lá, repara o problema do pecado dói. Exato. E uma das coisas é a desigualdade social e tudo que a gente vê dói. E dói também, sabe onde? No nosso egoísmo. Isso, Porque, dói. às vezes... E aí quando tem que nós doer mesmo, começamos para a matar falar- isso. quando nós começamos a falar sobre o que você guarda, o que retém, o que é a tralha ou não, enfim, você lembra daquele momento em que nós falávamos sobre isso? Quando você me traz essa frase, ela me faz considerar que vai doer muitas vezes eu me desprender, porque eu estou apegada, não é nem vai doer porque eu preciso, às vezes é o egoísmo, que não trabalha só com a necessidade, trabalha com apego às coisas mesmo. O jovem rico, ele era apegado porque necessitava? Ele não tinha necessidade, porque muito lhe sobrava, mas aquilo tinha a ver com o seu ego inflado de ser ele reconhecido como príncipe, como homem, como status, entende? Então, mas vai doer quando você diz, eu vou dar porque eu necessito me desprender do meu ego. É o Quando verso eu que você citou acumulo para mim. ontem. Lembra um verso que você citou? Uhum. Aonde está o teu tesouro, está o seu coração. O coração do jovem rico estava naquilo Tava que naquilo. estava A errado. gente é igual criança pequenininha. É meu. Você vai tirar, não solta. E quando solta, começa a chorar, fazer aquele escândalo. Não, era meu. A gente age assim muitas vezes Perfeito, ainda, né? exatamente. Vamos lá, mais uma interação aqui. É a Ivanilde, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais. Boa tarde, adoro o programa de vocês. Olha, obrigado pelo carinho. Obrigada. Temos o costume de doar roupas e até o nosso tempo. Olha que coisa linda isso, hein? Quando éramos crianças, minha tia ganhava roupas e doava para nós. Hoje, com a economia sustentável, muitos fazem dinheiro com a venda de roupas.
Não que estejam errados, mas como já ganhávamos quando precisávamos, não vejo sentido em vender. Ela está falando de algo que é também um caminho, que são aqueles brechós, né? Tem gente que deixa num brechó, vende algumas roupinhas, né, com um valor mais acessível para comprar outras para si, mas deixa para preço acessível a outros. Mas é isso, Ivanilde, quando a gente cria esse hábito e você aprendeu a doar, e você não entende que o vender seja o melhor caminho, mas... E essa questão que ela trouxe aqui, doando roupas, né? Temos o costume de doar roupas e até o nosso tempo, que é algo precioso que a gente tem ao nosso tempo, né? Que mais e às vale. vezes a gente não tem, a gente está falando às vezes de pessoas que não têm condições de doar, porque está ali naquela escassez, aquela coisa toda, ou às vezes não se vê numa oportunidade de doar uma comida, uma roupa, mas o tempo pode doar para ajudar alguém a limpar a casa, algum vizinho que talvez está necessitado ali, está doente, está enfermo. Você pode. Eu não tenho dinheiro para poder ajudar, mas o que eu tenho, eu vou te ajudar, que é com a minha mão de obra, vou ajudar você a limpar a casa, vou te ajudar a fazer isso, aquilo. Estou aqui para servir. É uma grande doação quando a gente doa o nosso tempo também, né? Muito, muito legal. Formas e formas de solidariedade, Sim. né? Obrigada, Ivanilde. Beijo para você. Aproveito para mandar um abraço para dona Cida, que outro dia esteve aqui na Novo Tempo e quis muito me encontrar. E ela disse, estou sempre ligadinha no Entre Família. Olha aí. Beijo, Cida. Vamos então Legal. a mais uma interação. Da Maria Alves, de Camaçari, Bahia. Parceira aí, como é que diz quando tem um nome semelhante, sobrenome? É Xará. Isso, é xará. Confesso que estou há algum tempo sem fazer esta separação de roupas e tantas outras coisas que precisam ser separadas dentro de casa para doação. Tenho sido incomodada nesse aspecto ao ponto de ficar até ansiosa, fico procrastinando. Outro dia eu faço. Eu consigo ajudar as pessoas escutando-as e falando uma palavra de conforto, mas também preciso fazer essas doações. Creio que vou ajudar o outro e também me ajudar. Ô Maria Alves, eu estou crendo que hoje o programa foi muito para o seu coração, como Deus dizendo assim, é hoje, não deixa para amanhã. Tá Vai lá pago e o vê programa. que precisa. Tá pago o programa de hoje. Se, junto com a Maria Alves, outras tantas Marias possam ter sido tocadas, Joãos, Antônios, Abinaus, Nelson, todo mundo aí. Doando um ouvidinho também, né? Para poder ouvir a necessidade de outras pessoas que querem, às vezes, só desabafar. Ai, preciso de alguém para conversar. E nesse corre-corre do dia a dia, é difícil alguém parar para ouvir, né? E quando alguém chega e fala, tô aqui para te ouvir. Dar-se aos outros. Isso. Muito Acho bom também. entrevista. Dar-se. Darcy Bizan. Dar-se. É isso, né, gente? Eu brincar para Doar-se. lembrar da Darcy. Quem mais chega por aqui, Quem mais? gente? Cadê? Vem pra cá. Obrigada a você Chega que aí. interage com a gente. Olha aí a Mariane. Mariane Silva não tem uma frequência exata, mas geralmente faço doações sempre que percebo que existem roupas ocupando espaço sem necessidade. Às vezes isso acontece a cada 4 ou 5 meses. Gosto de verificar o estado das roupas antes de doar. Olha aí, olha aí. Lavando, olha que bonito, e organizando tudo para que cheguem em boas condições. Já participei de campanhas de inverno e também de arrecadações promovidas pela igreja e projetos sociais. Saber que uma roupa que não uso mais pode fazer diferença na vida de alguém me motiva bastante. E é isso, às vezes, não sei se o pastor Nelson também é assim, mas acho que mais homens são assim, de às vezes usar mais aquela roupa de sempre, né? Aquela camiseta que você pensou em sair, aquela camiseta, né? Aquela calça jeans. E aí não é que não gosta de tanta variedade. Às vezes até tem mais no guarda-roupa, mas a gente acostuma a usar mais aquelas Mais roupas. básico, né? Mais básico. E eu sou cheio de fazer isso, né? Aí de vez em quando olho no guarda-roupa, faz muito tempo que não uso essa camiseta, então eu tiro e a gente já vai separando algumas coisinhas assim também. É interessante, né? A gente aproveitar. Com certeza. Amores, agora eu vou falar ali com as famílias todas de novo sobre a revista Lar Docilar. Como lidar com os traumas, o que fazer para salvar um lar de uma crise, a importância do perdão para recomeçar. Este e outros tantos temas estão aqui na revista Lar Docilar. E está na ordem do dia pensarmos como ajudar-nos e ajudar os nossos filhos, em especial, a pensarem para além de si. Sabe que muitas vezes os conflitos são gerados de nunca nós nos percebermos para além de nós mesmos.
tudo gira em torno da gente, tudo eu. Sabe aquela velha história? Tudo eu, ó céus, ó vida, ó mar, tudo eu nessa casa. Tem gente precisando da gente, tem como levar nossos filhos a pensar nos outros. A gente fica muito inserido nesse contexto egocêntrico e isso também é fator de muitas das crises em família. Nós precisamos nos atentar para isso e pedirmos que o Espírito de Deus nos dê sabedoria de como lidar com as dificuldades, de como gerir as crises em família, de como nos desprendermos de tantas coisas que são picuinhas que geram problemas graves em família, mas que começou com uma faísca, hoje é uma fogueira. Como que a gente pode então administrar as questões pensando em nós, sim, sem nos esquecermos de que temos uma história e uma bagagem, mas o que é que a gente pode fazer além de pensarmos em nós o tempo inteiro? Tudo eu, tudo eu, tudo eu. Aqui está uma das possibilidades de você começar a pensar na vida em família. Lar Doce Lar. Nós queremos enviar para você gratuitamente. Eu vou só dizer que é um gesto simples que você precisa fazer. Só ligar para a gente. No 0 Operadora 12 21 27 31 21. 12 21 27 31 21. Você vai fazer um rápido cadastro com a nossa equipe, mas é rápido mesmo. Não vai pagar nada por isso. É só a sua ligação. 0 Operadora 12 21 27 31 21. E então nós vamos rapidinho mandar para você pelo correio. E se você pretende ou quer usar um meio mais fácil do que ligar, é mandar uma mensagem no WhatsApp. 98244 4449. Aí você diz assim, ó, Lar Doce Lar, e nós já vamos dar continuidade ao atendimento. 98244 4449, código de área 12. Manda uma mensagem no WhatsApp agora pra gente e vai ser enviado pelo correio para você, tá bom? Minha gente, o programa passou tão rapidinho essa tarde gostosa aqui que a gente conversou com algo que pode aquecer o nosso coração. E eu pensei aqui em uma passagem bíblica que até fica um pouquinho esquecida ali no livro de Provérbios, e eu convido você a abrir a Bíblia, abrir o seu coração para lermos juntos aqui, ó. Há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm. E o que acontece? Retém o que deveriam dar e acabam caindo na pobreza. A alma generosa prospera. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Sabe, gente, tem um paradoxo do reino de Deus. No reino de Deus, não é rico aquele que mais acumula. Rico mesmo no reino de Deus é quem mais doa, quem mais reparte o que tem. É interessante perceber que talvez o maior engano dessa vida é a gente pensar que na verdade nós possuímos as coisas. Eu quero dizer para você que nós não somos donos de nada. Nós somos administradores do que Deus confia nas nossas mãos. E isso nos faria pensar algo muito diferente. Sabe aquela roupa esquecida lá no guarda-roupa que não tem nenhum sentido mais? Sabe aquele cobertor que está parado enquanto a noite mais fria da vida de alguém está acontecendo? Sabe, gente, nós estamos falando disso. Deus coloca coisas nas nossas mãos e elas não têm um fim em si mesmas, em nós como pessoas. Aquilo que eu acumulei, aquilo que eu consegui, Ele confiou e Ele deixou a gente cuidar dessas coisas, desses recursos que não devem parar em nós. Eles devem, através de nós, ir a outras pessoas também para continuarem cumprindo a sua missão. Será que a missão de um cobertor, de um calçado que ainda está para bom uso, mas a sua vida, será o que Deus pode fazer através de você? Você está retendo em egoísmo, em avareza? Olha só, o desapego não é abrir mão do que é seu, é permitir que aquilo que Deus lhe confiou continue cumprindo o seu propósito. E aqui, sabe o que fica no meu coração? Deus não vai perguntar quantas coisas nós acumulamos quando Ele voltar, mas sim quanto a gente conseguiu repartir o amor dele com outros. Não vai ser, consegui, conquistei, eu tenho, eu sou. Quantos eu abençoei? Vai ser a pergunta de Jesus quando Ele voltar. Sabe, gente, hoje solidariedade é muito mais do que campanha do agasalho. É muito mais do que a gente doar alimentos.
é doarmos a nossa vida para continuar cumprindo aquilo que a palavra piedoso ou piedosa não foi compreendido ainda. Sabe o que é alguém piedoso? É viver dedicado a Deus, viver a serviço de Deus. E tudo aquilo que Deus colocou nas suas mãos são instrumentos para servir outros sobre aquilo que Ele decidiu fazer através da sua vida. Por isso, solidariedade é um estilo de vida e a gente te convida a levar esperança para muitos corações, amando e repartindo muito mais do que acumulando. Deus te abençoe. Ficou a dica aqui do Entre Família de hoje. É isso, e olha só, falando em doação, que tal você continuar ajudando a fazer com que essa mensagem alcance mais e mais corações? Pois é, a gente está falando do projeto Anjos da Esperança, que é o que mantém a Rede Novo Tempo de Comunicação mantida apenas por doações. E se você quer fazer com que essa mensagem continue a cada dia, alcançando mais e mais corações, continue levando esperança, continue ajudando a pessoas serem libertas dos vícios, então seja você também um anjo da esperança. Nos ajude a compartilhar essa mensagem fazendo a sua doação de qualquer valor, tá bom? Chave Pix é o e-mail anjos@novotempo.com. Marcou aí? anjos@novotempo.com é a nossa chave Pix para você fazer a doação, se tornar um anjo da esperança e assim levar essa mensagem avante para mais e mais pessoas estarem pertinho de Jesus também. Isso também é um gesto de solidariedade. Há muitas pessoas que não conhecem a mensagem do Evangelho de Jesus. Tem pessoas que estão carecendo, serem alcançadas no fundo do poço. E quantas vezes nós temos testemunhado isso de pessoas que estavam para tirar a vida e foram encontradas por Jesus aqui por meio de uma palavra, de um instrumento que Deus tem usado para alcançar a muitas pessoas. Vem ser anjo da esperança, vem ser solidário com o Evangelho. Nós vamos nos despedindo. Vem aí o Vida e Saúde. Muito obrigada por sua companhia e queremos, pela graça de Deus, voltarmos e nos encontrarmos com você amanhã. Verdade. Olha só, deixa eu aproveitar e indicar rapidinho também. A gente comentou um pouco antes no começo sobre a ADRA Brasil e esse terremoto. Infelizmente, né, ceifando a vida de muitas pessoas, trazendo uma grande destruição na Venezuela. E a ADRA Mundial Internacional já está por lá. Se quiser saber mais, adra.org. Acesse aí, adra.org, e você vai saber também como ajudar essas pessoas necessitadas, tá bom? Amanhã estamos de volta, se Deus quiser. Valeu, gente. Até amanhã. Tchau, tchau.